Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, de quem nem desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de orar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, em torno do livro da mão, tomou do livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem da tribo, de toda a tribo, língua, povo e nação. E para que o nosso Deus constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi de toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Graças a Deus, graças a esse cordeiro que foi morto, o único digno de toda a nossa adoração. E por isso nós estamos aqui nessa noite, para engrandecer o nome do Senhor. Que nesse momento você possa render ao Senhor, se render, fechar os seus olhos e adorá-lo, em nome de Jesus. Ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor. Seja a honra
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mas nós nos chegamos à tua presença, Pai. Digno, somente o Senhor é digno, Senhor. Digno tu és, Senhor, de nosso todo louvor, de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Nós estamos nessa noite, Senhor, para te render graças, para lhe render louvores, Senhor. Pois só o Senhor pode nos trazer, Senhor, a paz. Só o Senhor pode, Senhor, conduzir o nosso coração, arrependimento, a vida santificada na tua presença, Pai. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor se entregou por nós. O Senhor se deu a favor de nós, mesmo ainda nós sendo os pecadores, indignos, Senhor. O Senhor se entregou para que pudéssemos ter vida e vida com abundância, Jesus. Obrigado, Senhor. Que toda língua confesse, que todo povo, raça e nação confesse que só o Senhor é Deus. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para lhe cultuar, para lhe render graças, para lhe agradecer, Senhor, pelo teu favor, por tua obra feita em nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. Nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações. Fala a cada um de nós que estamos nessa noite aqui, Senhor. Que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, e que ela venha se testificar nele, Senhor, criando raiz, fazendo morada em nós, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, transformados pela tua palavra, renovados pelo teu Santo Espírito, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
Graças a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Todos estão bem nessa noite? Amém. Graças a Deus. Queria que todos colocassem de pé. Como é de costume, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga que ela é bem-vinda nessa noite, dê um abraço, cumprimente, saia do seu lugar, tenha liberdade para cumprimentar o seu irmão, para abraçar, para dizer que ele é bem-vindo neste lugar. Que a paz, que excede todo e qualquer entendimento, abunde sobre os nossos corações. O Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, abençoar a sua vida, fortalecer. A palavra de Deus diz que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Graças a Deus. Queria agradecer a todos os visitantes nessa noite, a todos aqueles que têm nos acompanhado via internet. Que o Senhor os abençoe, que a bênção do Senhor possa alcançar o seu coração nessa noite, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Pode se sentar. Amém. Queria convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 95. Desculpa a voz que está um pouquinho gripado. Salmo 95. Queria convidar o Ministério de Louvor à frente. Já à frente. Salmo 95. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim. Salmo 95, do versículo 1 ao versículo 7. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, e com os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhamos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Amém. Queria convidar a igreja a colocar-se de pé. Vamos adorar o Senhor, declarando: Santo, Santo é o Senhor. Amém. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno, de todo louvor, todo louvor. e eu te sigo, Eu te sigo, e eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei, te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e o amo e adoro, diante dele me prostro, e eu canto e louvo ao Rei que
santo, tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sirvo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele, me prostro. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu amo e adoro diante dele, me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. E eu canto e louvo ao Rei de amor, poderoso Deus, Emmanuel, me adoro diante dele, me prostro. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, a esse Deus que é santo, nós podemos nos entregar e adorar, porque o Senhor, Ele veio para a salvação das nossas vidas, para que nós pudéssemos ter acesso livre ao Pai. Mesmo em tribulações, mesmo em lutas, não importa com as circunstâncias, Ele veio para nos salvar, para nos libertar, para nos resgatar, para nos dar vida e vida em abundância. Por isso adore ao Senhor. Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o meu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos,
não percam a fé. Poderoso é o Deus Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meias lutas, Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Aleluia, Senhor. O Senhor vem para te salvar. Nós somos o teu povo, chamados, eleitos pelo Senhor. Assim como o salmista disse: olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, igreja. Ele vem para salvar, para resgatar a tua igreja. O Senhor vem para resgatar o teu povo, para te tirar da escravidão do pecado, do lamaçal. O Senhor estende a sua mão para mim e para você, nos dando acesso. Ele nos chama e diz: vem, filho amado, vem para os meus braços descansar. Vem para o lugar de descanso. Vem para a minha presença. Abra teu coração. Talvez você esteja nessa noite, tenha chegado aqui abatido, com seu coração cansado das lutas, das tristezas, das tribulações por qual tenha passado. Mas o Senhor, Ele está neste lugar, e Ele quer trazer paz ao seu coração. Ele quer te dar a oportunidade de ter uma vida nova, uma vida junto a Ele, uma vida na qual você pode desfrutar da graça, do seu amor, da possibilidade de ter um Pai presente, que ouve a tua voz, que ouve o teu clamor,
Por isso, abra teu coração nessa noite. Ele vem para te salvar. Ele veio para te dar vida nova, para te trazer paz ao seu coração. Receba da graça do Senhor. Receba o amor do Senhor no seu coração nessa noite. Que você possa crer mais do Senhor. Crer a vontade do Senhor sobre a tua vida. Você possa declarar assim como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que você possa desejar isso para o teu coração. Desejar a vontade do Senhor. A vontade dele que é perfeita e agradável para as nossas vidas. Para mim, para você, o Senhor, Ele deseja de nós corações abertos, dispostos a servir, a obedecer. Deseje a vontade do Senhor. Vem Espírito Santo e toca as nossas vidas, Senhor. Toca-nos, Deus. Em nome de Jesus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Declare ao Senhor: e eu nada sou sem ti, nada, e eu perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti, nada.
Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Oh Senhor, nós estamos perdidos sem tua presença, sem o Senhor em nós, sem teu Santo Espírito habitando em nossos corações, Pai. Sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. Não passamos de vasos vazios, secos, que não valem nada, Senhor. Mas com a tua presença, Senhor, nós somos cheios. Nós podemos desfrutar da tua presença. Nós podemos viver em abundância de vida. Nós podemos, Senhor, desfrutar do teu amor, da tua graça sobre os nossos corações e transbordar, Senhor. E recebemos do Senhor dons que vêm do teu Santo Espírito. Podemos ser usados pelo Senhor. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos, Senhor? Sem ti nós não somos nada, Pai. Sem ti, Senhor, nós não podemos viver, Senhor. Sem o teu amor, Jesus, nós estamos perdidos sem ti, Pai. Oh, Pai, ó Espírito Santo de Deus, toca nas nossas vidas, toca na vida do teu povo, faz com que eles possam reconhecer que sem o Senhor nós não podemos chegar a lugar nenhum, que sem sua graça e sem seu amor nós não somos nada, Pai. Toca na vida da tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, para um comprometimento contigo, para que possam, Senhor, viver intensamente para o Senhor, para que possam reconhecer o chamado que o Senhor tem para cada um deles, Senhor, e que possam avançar e caminhar, Senhor, para o alvo, prosseguir, Senhor, não desistir, não esmorecer, mas anunciar o teu evangelho, anunciar a tua palavra de vida a todo e qualquer coração, Pai. Que possamos ser os teus pés, que possamos ser as tuas mãos, a boca do Senhor nessa terra, Pai, para anunciar o Senhor, para declarar que só o Senhor é Deus. Toca a vida da tua igreja, Senhor. Restaura o teu povo, restaura as nossas vidas, Pai, para louvor, para honra e glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, que é para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Amém.
Como eu disse, estamos recebendo essa noite a visita do nosso pastor, eu posso dizer assim, já fui pastor nessa igreja, pastor Marcelo, pastoreou a igreja aqui durante um ano, e com grande alegria que ele está nessa noite para trazer a palavra do Senhor. Eu queria convidar o pastor a ficar à frente. Amém. Esse homem aqui, ó, diz ele que é bonito. Vocês acharam bonito? Ele é, acho que é galanzão. Ajeitadinho, né? Uma alegria. Eu queria convidar o Alberico aqui à frente. Está orando. O pastor tem a liberdade, né? Está em casa, né, pastor? Amém. Queria pedir à igreja que estendesse a mão aqui para o altar e vamos abençoar a vida do servo de Deus e que nesta noite ele seja um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar as nossas vidas, a vida da sua igreja e a vida daqueles que estão nos assistindo neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Já cantamos louvores ao Teu nome, já lemos a Tua palavra, mas nós sabemos que Tu tens ainda muito mais a apresentar aos nossos corações e a vida da Tua igreja nesta noite, Senhor. Ó Pai, que Tu estejas ungindo os lábios do Teu servo, o pastor Marcelo, que ele seja um instrumento do Senhor e que as palavras proferidas dos seus lábios nesta noite venha trazer edificação para a Tua igreja, venha trazer edificação para os nossos corações e que ao sairmos daqui estejamos saindo não simplesmente da maneira conforme a que entramos, mas que a Tua palavra, de uma maneira toda especial, ela possa estar trabalhando no nosso coração. Abençoa principalmente aqueles que nos visitam nesta noite, que esta palavra venha de encontro com a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Abençoa o Teu servo, é o desejo do nosso coração, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? É bom poder ver os irmãos, e é bom porque Deus tem nos dado o privilégio de vivermos conforme a vontade dEle, né? Cada dia que o Senhor nos dá é um dia para que nós cumpramos a sua vontade, o seu propósito. Vivemos conforme aquilo que Deus tem preparado a cada um de nós, orientados pela palavra do Senhor, sustentados pela graça, pela misericórdia do Senhor, em tudo quanto nós formos fazer, né? Assim conheceremos a vontade de Deus e poderemos glorificá-lo através das nossas obras, através da nossa própria vida. É muito bom estar com os irmãos, né? Nós estivemos aqui há 2 anos atrás e as nossas meninas já cresceram um pouco, eu já envelheci um pouco, né? Não engordei muito, eu acho até que emagreci depois que eu saí daqui, porque aqui a gente comia muito, né? E Deus tem nos abençoado aí por onde temos andado. Estamos lá na Igreja Presbiteriana de Gurupi, primeira igreja, no Tocantins, né? Um lugar quente, mas é um lugar muito agradável, muito receptivo. E se algum dia vocês estiverem passando por lá, vão ser bem-vindos, né? Na nossa casa e certamente também no meio da igreja. Eu quero convidar os irmãos para que abram as Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 9. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13.
Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, respondendo a eles uma pergunta, uma questão que eles haviam trazido até ele quanto à oração, Jesus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos orar? Pai, abre o nosso coração para a tua palavra e fala através dela, segundo o teu propósito a cada um de nós. Que ela seja o alimento da nossa alma, útil para a nossa edificação, correção, para a nossa educação, Deus, segundo a tua vontade. Nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os discípulos estavam acostumados a ver Jesus orar de uma forma diferente da forma como os fariseus oravam. Era comum os fariseus orarem nas praças, orarem nos cultos públicos, em voz alta e fazerem orações bonitas, de palavras bem postas, bem colocadas, mas Jesus tinha um hábito diferente. Por muitas vezes ele se isolava dos seus discípulos e ali permanecia por horas, às vezes sussurrando de forma que sequer eles eram capazes de ouvir para poder repetir a forma. Então os discípulos, percebendo que Jesus não orava como os fariseus, eles pedem ao Senhor para que os ensine. Ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar como o Senhor ora. E Jesus traz então esse modelo de oração, que não foi colocada para ser uma repetição vã, como Jesus adverte no texto anterior, do versículo 5 até o 8. Não foi deixado para que a gente repetisse como se fosse uma porção de um texto mágico e espiritual, poderoso, para nos trazer aquilo que a gente espera, mas como um modelo. Um modelo de oração que exalta a Deus, que traz os anseios daquele que comparece diante de Deus para que peça. É um modelo de oração que coloca como prioridade aquilo que de fato deve ser na vida do cristão, a busca pelo reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus. Uma oração que traz 3 pedidos. Primeiro, quanto ao pão de cada dia, para a subsistência de cada um. O segundo dele, quanto ao perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas ou o nosso pecado, como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Quanto a esse segundo pedido, Jesus coloca uma condição. Versículo 14, 15, ele diz: se vocês perdoarem aos homens as ofensas deles, o Senhor também perdoará as suas. Mas se vocês não perdoarem, o Senhor também não perdoará. Por quê? Porque o cristão não terá aprendido o que é misericórdia. E a menos que nós entendamos que Deus só se relaciona conosco por causa da sua misericórdia, é inútil ir pedirmos perdão a Deus. Se nós mesmos não entendemos a necessidade de perdoar aqueles que convivem conosco. Por isso Jesus coloca essa condição. E o terceiro pedido, que é o que eu quero meditar com os irmãos nessa noite, é quando Jesus ensina os discípulos a pedir ao Senhor que não os deixe cair em tentação, mas livre-os do mal. Para nós entendermos oração e entendermos o propósito desse versículo 13, nós temos que voltar lá no começo, irmãos. Deus criou o homem, Deus criou Adão, criou Eva, deu ao homem domínio sobre todas as coisas que ele havia criado, sobre tudo. E a palavra de Deus diz que o homem morava no Éden. A expressão no Éden não era uma localização geográfica em si, mas a condição. A palavra Éden, Edom, significa prazer. Tudo era bom. Tudo era intensamente bom. Tudo era perfeito. Todos os sentimentos do homem eram bons. Todas as atitudes do homem eram boas. Tudo aquilo que ele desfrutava da natureza que Deus havia concedido a ele, ele desfrutava de uma forma prazerosa e agradável a Deus.
Mas o pecado veio e quebrou esse relacionamento de Deus com o homem. O Deus que vinha conversar com o homem todos os dias, na viração do dia, não aparecia mais. Não falava mais com o homem. Adão já não ouvia mais a voz de Deus. Os descendentes dele já não ouviam mais a voz de Deus como era antes. Então surgiu a necessidade de se orar, de se buscar a Deus, de se olhar para o céu, de se clamar: Senhor, me ouve, fala comigo. Eu quero ouvir tua voz de novo. Eu quero saber tua direção de novo. Eu quero ouvir por onde eu devo ir, o que eu devo fazer novamente, porque eu não sei. E à medida que o homem ia se multiplicando e o tempo ia passando, a natureza que estava ao redor do homem ia sendo corrompida pelo seu pecado. Os sentimentos que antes eram bons não eram mais. Os prazeres que o homem tinha diante de Deus, lá no Éden, que eram perfeitos e que agradavam ao Senhor, agora não agradavam mais. Os prazeres que Deus havia colocado no homem haviam se tornado para ele uma grande dificuldade. Prazer quanto ao seu comer, quanto ao seu beber, quanto ao seu relacionar-se, inclusive sexualmente, com a mulher a quem Deus havia lhe dado, tudo aquilo estava corrompido pelo pecado. O que era bom passou a ser tentação. E essa é a nossa angústia, irmãos, enquanto aguardamos o Senhor. Nós somos dotados de emoções, de sentimentos, de prazeres, pelos quais a nossa carne pula, o nosso coração dispara, e agora a gente sabe que levá-los a termo, ignorando as ordens de Deus para eles, desagradam o Senhor. É essa a tentação. Nós não somos bonecos de barro, não somos robôs, nós temos sentimento, temos necessidades, nós temos angústias dentro de nós. Quando Tiago vai falar sobre tentação, Tiago diz: ninguém diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e Deus mesmo não pode ser tentado por nada. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Nós olhamos e desejamos, nós olhamos e queremos, nós sabemos de algo e queremos, cobiçamos. E essa cobiça, uma vez levada adiante, ela gera o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa é a nossa história, irmãos, como cristãos. E é dessa forma que nós somos chamados para servir a Deus. Deus não nos deu a capacidade de esquecer ou de abandonar todos os sentimentos que temos, não. Deus quer que nós nos santifiquemos diante dele. Deus conhece a nossa estrutura, a Bíblia diz, e sabe que somos pó. Deus sabe exatamente quem somos. E Deus conhece cada uma das nossas fraquezas. Nós precisamos conhecê-las também, porque elas nos impedirão de servir a Deus, se elas não forem tratadas com maturidade e com sabedoria. Mas elas se tornarão glória na nossa vida e glória ao nome de Deus se nós pudermos moldá-las segundo a vontade do Senhor. Deus não proibiu o sexo, mas colocou regra para ele. Deus não proibiu o comer, o beber, mas Deus colocou limite para isso. Deus não nos impede de termos a nossa ambição, de levantarmos cedo, de desejarmos conquistar as coisas, mas Deus nos colocou limites, Deus nos ensinou que tudo pertence a Ele. E que o melhor que nós podemos ser é bons mordomos de Deus. Então Deus colocou em cada uma das nossas tentações uma forma de santificá-las. E é assim que nós somos desafiados a viver. E esse é um pedido que Jesus ensina aos seus discípulos a fazer. Então primeiro nós temos que entender quem somos, o que é essa tentação e como tratá-la. Nós não vamos perder a vontade pelas coisas, não. Nós só precisamos aprender a trazê-las diante do Senhor. Como que o Senhor trata a minha sexualidade? Deus nos deixou o casamento, a família. Como que o Senhor trata da minha questão de prosperidade? É errado querer melhorar de situação? Não. É errado você trabalhar, você estudar por uma posição melhor no seu emprego? De forma alguma.
É errado esquecermos de Deus e queremos sair aí e conquistar o mundo para o nosso próprio prazer. Ignorarmos que Deus é o Senhor das coisas e queremos nós mesmos ser. Então essa tentação que há em nós, esse desejo que há em nós, e que não vai sair, até o dia em que o Senhor vier nos buscar, nós teremos os mesmos desafios. Jesus mesmo foi tentado. Quando Jesus é batizado por João Batista, ele é levado, a Bíblia fala, que pelo Espírito Santo, lá para o deserto. E ali ele passa 40 dias e 40 noites jejuando. E ao final daquele tempo vem Satanás e começa a tentá-lo. A sua fome, era um longo período sem comida. Toma essas pedras e transforma ela em pão, porque você tem poder para isso. E Jesus responde negativamente, dizendo: não é só de pão que vive o homem, mas de tudo aquilo que vem da boca de Deus. A vida não consiste em comer, mas a vida consiste naquele que a dá. É isso que Jesus responde. Por mais que eu tenha fome, eu não estou vivo pelo alimento, mas pela vontade de Deus. Por mais que eu deseje comer, eu não estou vivo pela força que o alimento me dá, mas por aquele que me dá o fôlego da vida dia a dia. Então Jesus entende e coloca como resposta isso a Satanás. E aí, Satanás insiste. Então se atira desse penhasco, porque a Bíblia fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos, que nenhum osso do teu corpo vai se quebrar. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu hei de tentar o meu Senhor? Por que eu hei de pôr à prova a Deus? Por quê? E por último, Satanás coloca ele de uma forma que ele possa ver o mundo todo e diz: isso tudo é seu, se você prostrar e me adorar. E Jesus diz: só o Senhor teu Deus dará culto, só diante dele você vai se prostrar. Ele é o Senhor, só ele é digno de honra, de glória, de louvor. Parece coisas simples, irmãos. Esses três desafios estão presentes na nossa vida, em cada dia. Em cada dia. A nossa ambição não é movida por aquilo que comemos, ela vai além disso. Na verdade, nós comemos muito pouco daquilo que produzimos. A parte que nos traz subsistência é muito pequena dentro daquilo que a gente busca. A vida também não é movida a desafiar a Deus. Embora por muitas vezes na nossa desobediência nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, eu vou fazer do meu jeito, deixa comigo. Muitas das nossas decisões são assim. Há uma tentação, irmãos. Há a tentação de desobedecer, há a tentação de desafiar ao Senhor, e há a tentação de querer poder além daquilo que está sendo proposto por Deus na nossa vida. Então não ignore. Primeiro de tudo, você precisa entender que essa tentação está em nós e que ela está presente na vida de todo ser humano. É inevitável. É inevitável. É inevitável. Não tem como fugir dela. Tem como santificá-las. Tem como mover o nosso desejo para que ele seja também o desejo de Deus. Tem como submeter a nossa vontade à vontade do Senhor e passar a agir de forma diferente. Tem como transformar os desejos, as cobiças, a nossa aspiração de vida. Tem. E é isso que Jesus tenta passar aos seus discípulos como um pedido diário diante de Deus. A cobiça é uma fonte de tentação, está dentro do nosso coração, alimentada pelas nossas ambições diárias, o tempo todo. Nós vemos as crianças crescendo e os desejos delas mudam. Os primeiros brinquedos, as primeiras roupas, os primeiros calçados, e o tempo vai passando e as coisas só vão mudando. Está ali, está presente o tempo todo, e nós envelhecemos e os desejos também só mudam. Não há como negá-la, não há como fugir dela. Há como colocá-la diante de Deus e pedir para que ela não se torne
o motivo da nossa queda. O pedido que Jesus coloca aqui não é de que Deus tirasse essa capacidade de desejar, mas que o Senhor evitasse que ela se tornasse o motivo de queda. Que o Senhor colocasse autocontrole. E quando nós vemos na palavra do Senhor, como virtude do fruto do Espírito, nós vemos uma que é domínio próprio. A capacidade de domar-se, dominar-se, de controlar os nossos desejos, controlar o nosso temperamento, controlar aquilo que somos, submeter-se à vontade de Deus. Nós somos incapazes de nos controlar sozinhos. É por isso que a Bíblia nos fala que Deus nos deu do Espírito dele, para que agora constantemente haja uma batalha em nós entre o Espírito e a carne. E a Bíblia diz que é para que não façamos a vontade da carne. Que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, para que nós não venhamos a fazer aquilo que é da vontade da carne. O autocontrole do crente não está na sua capacidade de tentar dominar-se sozinho, mas na sua capacidade de depender de Deus. Na sua capacidade de buscar forças em Deus. Na sua disposição para ouvir a orientação do Senhor e obedecê-la. A palavra de Deus diz que não nos basta ouvir a palavra. Nós não podemos nos tornar ouvintes negligentes. Que nós temos que ouvi-la e obedecê-la, ouvi-la e praticá-la. Começar a agir. Não basta eu saber das minhas fraquezas. Eu tenho que começar a combatê-las. E Paulo nos diz nas cartas dele que aquele que roubava não roube mais. Deixe de roubar. O que mentia, passe a falar a verdade. É mudança de comportamento, irmãos. Eu nunca deixarei de ser um mentiroso se eu continuar mentindo. Eu nunca deixarei de ser um ladrão se eu continuar roubando. Então eu tenho que tomar um caminho oposto. Se a minha fragilidade está ligada à área financeira, eu tenho que aprender a tratá-la. Se a minha fragilidade está ligada à área sexual, eu tenho que fugir dela e tratá-la da forma correta. Se a minha debilidade é emocional, eu tenho que buscar forças em Deus. Eu tenho que entender do Senhor qual é a vontade, qual é a forma que Deus me vê. Porque Deus nos vê diferentes. Talvez nós não nos encaixemos no padrão do mundo. Mas nós somos exclusividade de Deus. Deus só fez um. É peça única. Não tem duas. Talvez dentro do padrão do mundo atual, a gente fique lá de fora, muito de fora. Mas Deus nos fez assim. E essa é a exclusividade do Senhor. Há um tempo atrás eu assisti um vídeo daquele Nick Vujicic, né? Aquele menino que nasce sem braços, sem pernas. E é um testemunho maravilhoso de Deus no mundo afora, falando do amor de Deus, falando da graça, da misericórdia de Deus. E a primeira coisa que a gente sente olhando para ele é pena, é dó, né? E quando a gente ouve ele falar, com a satisfação que ele tem em Deus, a gente fala, meu Deus, né? O que é isso? É peça única, irmãos. Dentro do padrão de mundo, talvez não haja lugar para ele. Mas Deus criou com um propósito. Há muitas fragilidades em nós, irmãos. Há muitas coisas que nos tentam a se afastar de Deus. Há muitas coisas que nos tentam a abandonar a vontade de Deus para nós. Há muitas coisas que querem nos seduzir de não andarmos mais com Deus. E nós precisamos vencê-las. Quando Jesus falava isso aos seus discípulos, se nós olharmos os 12 homens que Jesus escolheu, quem eram eles, gente? Quem eram eles? Né? Nenhum deles tinha proeminência na sociedade, nenhum. Eles eram homens insignificantes naquela sociedade. Mais uns. E a Bíblia mais tarde vai dizer que eles transtornaram o mundo com o Evangelho. A Bíblia relata que aqueles homens foram instrumentos de Deus para transtornar o mundo. Então, olhe para dentro de você. Busca em Deus sabedoria para
entender quais são as suas fraquezas e trate-as diante de Deus. A tentação, as fragilidades, elas são reais. Não há como negá-las. Negá-las não é resolvê-las. Ignorá-las não vai nos fazer fortes diante de Deus. Mas reconhecer diante do Senhor e pedir forças para que Deus nos impeça de cair por causa delas, isso tornará a nossa vida útil, isso tornará a nossa vida produtiva, frutífera diante de Deus. Segundo, o pedido dos discípulos deveria ser de que o Senhor não os deixasse cair. Jesus ora para que Deus não nos deixe cair enquanto estivermos sendo tentados. É interessante, irmãos, mas o Senhor nos tratará nas nossas fraquezas, mexendo exatamente nelas. Pedro era um homem arrogante, era o mais velho de todos os discípulos, o mais autoconfiante de todos eles. Era pronto, Pedro era valente, ele não era um homem preparado para a guerra, mas quando foram prender Jesus, é o primeiro que saca de uma espada e corta a orelha do soldado. Sem capacidade nenhuma de lutar contra aquele soldado, Pedro tem aquele rompante. Aquele soldado era treinado para a guerra e venceria Pedro com facilidade. Aquela altivez de Pedro era um problema. E Jesus disse: Satanás pediu para peneirá-lo, Pedro. Quando você mudar dessa situação, apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse: é necessário que eu vá, que eu seja entregue, que eu morra e que eu ressuscite ao terceiro dia. Pedro diz: nunca. De forma alguma, Jesus diz: arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Não é? Depois Pedro diz: Senhor, eu vou com o Senhor para onde for. Se necessário, morro por ti. E Jesus diz: Pedro, né? Essa noite, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Não, Senhor, eu nunca. De forma alguma. Pode ser que qualquer outro te negue, eu não. Né? Nós sabemos a história. E depois da ressurreição, Jesus aparece para Pedro. E por 3 vezes Jesus fala: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o quanto eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Aí a Bíblia diz que Pedro chorou. E ele entendeu o que o Senhor estava dizendo. É interessante que aquele Pedro covarde que negou Jesus diante de um pequeno grupo de pessoas, ele se torna um homem de Deus valente, capaz de se colocar de pé no dia de Pentecostes, lá no cenáculo, diante de todo o povo de Israel, e testemunhar que Jesus Cristo era o Messias. Que aquele que haviam crucificado, que haviam morto, ele estava ressurreto, que estava à destra de Deus, e que ele é o Messias. E as pessoas creram no nome de Jesus. Pedro venceu suas tentações. A tentação de resolver tudo sozinho, a arrogância de confiar em si mesmo o tempo todo, a arrogância de se achar mais forte ou mais capaz do que os outros. E Jesus sabia disso. Qual é a nossa tentação, irmãos? Quais são as nossas fraquezas? Como nós temos servido a Deus? Na verdade, o quanto mais pequeno nós nos entendemos diante de Deus, mais úteis nós somos. O quanto mais insignificante nós nos considerarmos diante do mundo, mais o Senhor pode nos usar para a glória dele. O quanto mais desprezíveis, o quanto mais imprestáveis, o quanto mais nós nos angustiarmos por causa dos nossos pecados, mais fácil se torna a nossa santificação. A grande dificuldade é que mesmo os cristãos, eles olham para si e eles não veem necessidade de mudança, irmãos. Ah, não, eu sou um bom crente, sou um bom cristão, né? Eu entrego meu dízimo, eu sou frequente na igreja, eu até sou professor, Deus sabe quem somos. Deus sabe quem somos.
E o quanto mais insignificante nós nos entendemos, mais úteis nós somos nas mãos de Deus. Nada depende de nós, irmãos, nada. Nem a nossa vida depende de nós. E Paulo diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque só o fato de você deixar de vigiar se torna um alto risco na tua vida. Só o fato de você parar de cuidar das tuas obras te coloca à mercê de cair, de resbalar. Só o fato de você achar-se preparado o suficiente te coloca num modo de vida perigoso. Perigoso. E Jeremias vai mais a fundo, ele diz: maldito é o homem que confia no homem, maldito é aquele que faz da carne mortal o seu braço forte. E Jeremias não estava falando de outra pessoa. Jeremias não estava dizendo para eu não confiar no amigo, ou para eu não confiar naquele que está perto de mim. Jeremias está dizendo para nós não confiarmos em nós mesmos. Porque ele diz que enganoso é o coração mais do que tudo. E desesperadamente corrupto. Ai de nós, irmãos. Ai de nós se tirarmos os nossos olhos de Deus e passarmos a depender de nós mesmos. Somos presas fáceis. Estamos à beira de cair. Volta e meia a gente está conversando com antigos colegas de seminário. E é triste a quantia de pastores que têm caído em adultério. É triste a quantidade de pastores que têm abandonado o ministério. Alguns que conviveram conosco e que nós achávamos que seriam pessoas excelentes na obra de Deus, já sequer servem ao Senhor. Por quê? Porque em algum momento da nossa vida nós nos esquecemos. Nos esquecemos de cuidar, nos esquecemos de depender de Deus. Deixamos nos levar pelo nosso dia a dia, pelas seduções que o mundo traz, e essa tem sido a nossa queda. Nós estamos vivendo num período, irmãos, onde nós vemos uma igreja doente, uma igreja que tem abandonado a palavra do Senhor e que tem se carnalizado vergonhosamente. Aquilo que para nós era vergonha só mencionar dentro da igreja tem sido para nós uma convivência tranquila, porque deixamos de vigiar. A palavra de Deus tem se tornado desconhecida para nós, tem sido reservada às nossas frases prontas, aos nossos conceitos pessoais. A igreja se tornou um clubinho de entretenimento, de bem-estar, de bons costumes. A igreja esqueceu da sua missão de sal, de luz, e passou a se corromper junto com o mundo. O mundo está doente, irmãos. A sociedade está doente. E eu fui pastor de vocês e cansei de dizer que a culpa é nossa. Porque se não há sal, o mundo se deteriora. Se não há luz, a treva toma conta. Se não há santidade na igreja, o mundo está perdido. Se nós não vigiarmos, nós caímos fácil nas tentações que há em nós. E quando caímos, nos tornamos desautorizados para proclamar o Evangelho de Cristo. Qual é o prejuízo da queda de um crente? Grande, grande. Pergunte para um pai que abandonou a família por uma aventura, né? Pergunte para uma mãe que fez o mesmo. Pergunte para um crente que perdeu sua família inteira dos caminhos do Senhor por não ser vigilante. E você vai entender o prejuízo de cairmos em tentação. Pergunte para uma sociedade que não crê nos crentes, que não vê autoridade em nós. Pergunta para uma sociedade que trata nós pastores como ladrões, que trata os cristãos como hipócritas. Pergunta para uma sociedade que nos trata como legalistas, pessoas que excluem os outros
Porque desaprendemos a amar, desaprendemos a respeitar, desaprendemos a sofrer pelo Evangelho de Cristo, desaprendemos a viver como cristãos. Isso é um grande prejuízo para as crianças que estão crescendo no nosso meio, porque elas estão sem padrão. Aí a necessidade de nos santificarmos, irmãos. Aí a necessidade de termos uma igreja coerente com aquilo que prega, vivendo, né? Aí a necessidade de você, como servo de Deus, com as fraquezas que tem, com a luta contra os pecados que você tem, colocar-se diante de Deus e reconhecer essas fraquezas e buscar santidade, dependência. Quanto mais fraqueza, a palavra de Deus diz que a graça de Deus é vista na nossa vida. Paulo diz, eu me alegro nas fraquezas. A gente lê esse texto, a gente pensa, Paulo deve ser maluco, né? Eu me glorio nas fraquezas, Paulo diz, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque Deus age em mim. Deus me aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Deus traz perfeição na minha vida, nas minhas fraquezas. E nós estamos aprendendo errado, porque no nosso costume evangélico, hoje o crente é um ser superpoderoso, não é isso? Homem acima da média, né? Porque é essa a ideia que os cristãos têm tido. Essa é a ideia. E quando a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas fracas do mundo, as coisas que não são nada no mundo, para reduzir a nada os fortes, para confundir os sábios, a fim de que ninguém se glorie, ninguém se vanglorie na presença de Deus. Há muitas coisas na palavra que nós temos esquecido, irmãos. Deus nos chamou porque Deus nos ama. E Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Deus não te desprezou por causa do teu pecado. Mas Deus quer nos usar, irmãos. E é necessário que nós tratemos a nossa vida diante do Senhor. Como que nós podemos nos preservar dessas tentações? Primeiro por meio da palavra. Nos tornando conhecedores de Deus através da palavra dele. Moldando os nossos conceitos e valores dentro das Escrituras. Nós aprendemos a viver como mundanos, como carnais, porque é assim que Deus nos encontrou. Agora nós temos que aprender a viver como santos, porque é assim que Deus quer de nós agora. E a única forma de aprendermos isso é as Escrituras. A única forma é considerarmos a palavra de Deus como verdade eterna para nós. E nos deleitarmos nela, temos prazer nela. A única forma de corrigirmos as nossas obras é na palavra. Então, se o Evangelho se tornar ofensa na tua vida, se quebrante, se dobre diante de Deus, até que você aprenda a ter prazer nele. Porque é necessário que o Evangelho seja ofensa para nós enquanto ainda estamos no pecado, irmãos. Nenhum pecador sentirá prazer na palavra do Senhor. Mas aquele que é alcançado pela graça maravilhosa de Deus, ele sentirá prazer na palavra do Senhor. Ela é restauradora, ela é edificante, ela é fortalecedora, ela nos molda o caráter. É bom quando ela gera vergonha em nós. É bom quando ela nos leva a chorar diante de Deus. É bom quando ela nos leva a desprezar o que somos diante de Deus. Porque só assim podemos ser tratados. Me preocupa muito quando pessoas carnais se sentem bem ouvindo o Evangelho. Das duas, uma. Ou o Evangelho não está sendo pregado, irmãos, ou essas pessoas já se quebrantaram diante de Deus. Porque não há como sentir prazer na palavra do Senhor sem ter sido alcançado pela graça maravilhosa dele. E se você tem sentido alegria na palavra do Senhor, persevere. A nossa vida não vai mudar da noite para o dia, irmãos. Seria bom se fosse assim, não é? Nós aprendemos com o Evangelho a reedificar a nossa casa. Nós aprendemos com o Evangelho a reestruturar o nosso caráter, a refazer aquilo que o pecado destruiu. O pecado é corrosivo, o pecado ele é mortal. O caminho do pecado é a morte.
Se continuássemos no pecado, nós acharíamos a morte mais cedo ou mais tarde. Mas Deus mudou a nossa história, Deus interferiu nela. E se caminhávamos para a morte antes, agora caminhamos para a vida. Caminhamos para a vida, edificados em Cristo. Deus está restaurando a nossa vida, irmãos. Deus está fazendo isso. Então não deixe que as velhas paixões, não deixe que os velhos hábitos, não deixem que as tentações os levem a cair e a se afastar de Deus. Quando fugimos de Deus não é por causa de pessoas, irmãos, por causa de nós mesmos. Ninguém foge de Deus por causa de pessoas. A gente culpa, né? A gente fala, é aquela igreja, é aquele irmão. No fundo, somos nós que deixamos de suportar a presença de Deus e só achamos um meio de fugir. No fundo, essa é a verdade. Pastor, eu bebo porque a minha mulher não. Pode até ser que a tua mulher contribua lá na dificuldade, né? Mas a gente bebe porque quer. A gente adultera é porque quer. A gente rouba é porque quer. É assim que a Bíblia diz. A gente pode até achar uma forma de amenizar a nossa culpa querendo jogá-la em outro lugar, mas não é verdade. Se nós não temos servido a Deus como deveríamos, a culpa é nossa. É mais fácil projetar. Mas a menos que entendamos que a culpa é nossa, não muda. Outra forma de vencermos a tentação é por meio da oração. Adão perdeu o contato com Deus, e todos os descendentes de Adão perderam o contato com Deus. Mas agora na palavra de Deus nós vemos que Jesus Cristo nos proporcionou a possibilidade de ir para o Senhor e chamá-lo de Pai de novo. Antes de Jesus a gente tinha que matar um animal, derramar o sangue dele e entender que aquela morte era nossa, para que Deus olhasse para a gente. Agora nós vamos e oramos a Deus em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tornou isso possível. Jesus estava ensinando seus discípulos a orar de uma forma que eles podiam ter liberdade de ir ao Senhor. O escritor da carta aos Hebreus, ele fala que o véu que nos separava de Deus, ele se rasgou. E nós pudemos contemplar o Santo dos Santos, a habitação de Deus. Paulo disse que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. E mesmo que expressemos alguns gemidos incompreensíveis, o Espírito Santo de Deus leva a nossa necessidade diante do Senhor. Nós devemos orar. Em todo tempo, em todo lugar. Nós devemos orar. É uma obrigação orar. É uma necessidade orar. Nós temos uma herança errada de que a oração era uma forma de purgar pecados, era uma forma de pena. Não! A oração é um privilégio de se assentar diante daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, e saber que Ele nos ouve. Talvez se você precisar falar com o juiz amanhã, você não consegue. Com o prefeito, talvez você não consiga. Mas se você desejar falar com o Senhor de todo o universo, daqui a 5 segundos, você pode. Isso é oração. Isso é oração. E é o que nos fortalece como cristãos. É o que nos faz entender a vontade do Senhor. Mas oramos pouco, irmãos. Oramos muito pouco. Oramos quase nada. Oramos quase nada. Alguém já disse no passado, eu não me recordo de quem é essa frase, mas ele dizia que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Entenda poder como força. Entenda poder como capacidade de suportar. Terceiro, devemos vigiar. A palavra de Deus nos manda
Vigiar para que não caiamos em tentação. Talvez esse seja um dos grandes pecados dos cristãos, irmãos. Eles brincam com fogo. Eles flertam com o pecado. Eles convivem bem com aquilo que é perigoso. Né? A gente vê os nossos jovens hoje dentro da igreja, infelizmente, a porcentagem de jovens cristãos que namoram e têm vida sexual ativa é absurda. Porque na mentalidade moderna isso deixou de ser pecado. E a gente não tem ideia do prejuízo que isso trará na frente quando esses jovens forem homens e mulheres casados. Mas convive-se bem com isso. E nós, pais, somos culpados de grande parte desse problema. Porque nós não vigiamos a vida dos nossos filhos. E não os ensinamos a vigiar. Não tomamos cuidado com as coisas. Eu sempre digo que o jovem cristão não deve namorar por muito tempo. Se não está preparado para casar, não namore. Ah, eu quero construir, fazer isso e aquilo. Casa, depois você vai fazendo. Porque é perigoso. Porque é complicado. Porque é difícil. Porque está na época assim de fervor hormonal, né? Em que o desejo está ali pulsante. Cada dia que passa ele vai se agravando. É normal. Seria anormal se os nossos filhos não sentissem isso. Mas infelizmente tem sido a ruína deles. Vigia, cuida. Os pais hoje não têm horário para os filhos, para mais nada. Na verdade, a nossa família, a nossa vida familiar está completamente desregrada, gente. Não tem esse horário para nada, não se tem limite para nada, não se tem tempo para nada. A nossa estrutura familiar, social, hoje, ela é uma lástima. É uma lástima. Cada um tem seu habitat dentro de uma casa. Não há mais família, o que há ali é um grupo de sócios. Cada um toma parte de um canto. Lá, esse é o meu quarto, é assim, infelizmente. Não há mais aquela ideia de comunidade, de família. Isso é um prejuízo lá na frente, porque os nossos filhos não saberão dividir espaço com esposo, esposa e filhos também. Nós não cuidamos disso. Nós estamos tão desejosos de conquistar, que nós abrimos mão das coisas mais preciosas na nossa vida. Não vigiamos, gente. Não cuidamos do nosso casamento, não cuidamos dos nossos negócios, não cuidamos da nossa vida emocional, não cuidamos da nossa vida espiritual, não vigiamos em nada. Somos presa fácil. Se não vigiarmos, nós caímos em tentação com grande facilidade. E por último, a armadura que Deus nos dá, Efésios 6, de 12 até 17, fala de uma armadura completa, que o crente deve estar revestido dela o tempo todo. Paulo escreve esse texto da carta aos Efésios, lá preso na cidade de Roma, possivelmente acorrentado a um guarda, todo fardado, todo preparado para uma batalha. E Paulo tira daquela visão que ele tem ali do guarda, uma lição muito importante para a vida do cristão. E Paulo escreve: quanto ao mais, sede revestidos do poder de Deus, e revestivos da armadura de Deus. Ele começa a descrever. Lá ele vai dizer, na sequência do texto, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecerem inabaláveis. A lição que nós tiramos dessa descrição que Paulo faz, é que Paulo entende que aquele soldado está preparado para uma batalha a qualquer momento. A qualquer instante. Se chegasse um combate ali imediato para ele, ele estava pronto. Com espada na mão, com escudo na mão, com toda a sua armadura pronta. Sabe qual que é o grande problema da nossa vida, irmãos? É que a nossa armadura deve estar guardada em qualquer gaveta por aí. É interessante quando a gente vê o desespero dos irmãos em buscar socorro nos momentos de angústia. Não que não devam. Mas há muitos irmãos maduros que deveriam estar preparados para aquele momento de angústia e combater o bom combate. Poderiam até chamar um outro soldado para combater juntos. Mas as batalhas que temos perdido por não estarmos preparados
elas são infantis. Elas são primárias. E é triste porque talvez já tenhamos uma longa caminhada cristã. E até agora não estamos preparados para combater o bom combate pelo Evangelho de Cristo. Quando, irmãos, estaremos prontos? Quando estaremos revestidos da armadura de Deus? Quando estaremos prontos para a batalha? O tempo todo. Porque a capacitação que Deus dá, ela não é retirada no dia seguinte. A maturidade que alcançamos no Evangelho não é retirada no dia seguinte. Ela é alcançada e ela permanece. A santidade, ela é alcançada e ela permanece. A capacidade, o dom que Deus dá, ele permanece em nós. Essa armadura que Deus reveste os seus filhos que buscam ela é uma armadura permanente. Aquele que se reveste da armadura de Deus, ele está preparado para qualquer batalha em qualquer instante da vida. Difícil ou não, ele estará pronto. E quando o dia mal vier, ele vai combater bem. E vai vencer. E vai permanecer firme. Porque há muitos que vencem, mas que saem da batalha machucados. Há muitos. Há muitos que depois de uma batalha, ao invés de sair fortalecidos dela, saem esgotados, ao ponto de não se disporem mais para uma próxima batalha. O que podemos entender como dia mau, irmãos? Jesus pede aos discípulos que orem para que o Senhor também os livre do mal. A Bíblia fala que Satanás está ao redor do mundo, rugindo como um leão, procurando pessoas fracas para devorá-las. A Bíblia diz também que ele veio para matar, roubar e destruir. Toda a ação do diabo contra a nossa vida é dolorosa. Toda. Toda vez que ele arquiteta a sua armadilha, toda vez que ele prepara ciladas para nós, ele nos fere. Todas as vezes. E nós precisamos estar preparados. É uma realidade a luta espiritual, irmãos. Ela é constante, ela não para em momento algum. Ela não vai dar trégua para que a gente descanse um pouco, não. Quem nos capacita e nos fortalece para que vençamos ela é Deus. Mas se nós cairmos nas tentações, quebramos a nossa comunhão com Deus. E muitas vezes nos colocamos à mercê das artimanhas de Satanás. E ele vem e nos fere. Não nos tira da mão de Deus, porque a Bíblia fala que aquele que é nascido do Senhor, ele não toca. Mas por muitas vezes, nós vemos irmãos em Cristo chicoteados pelo inimigo. Machucados, feridos, porque de alguma forma deixaram de vigiar, de cuidar, e se tornaram acessíveis a esse tipo de batalha de derrota. Eu não sei como que está a tua vida hoje, não sei como é que está, como tem sido as tuas batalhas. Eu sei que a palavra de Deus nos manda a orar a Deus, para que Ele nos capacite, nos dê força, para que não caiamos nas nossas tentações. E a palavra de Deus nos ensina a orar, pedindo ao Senhor, para que Ele nos livre do mal. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos torne vitoriosos nas nossas batalhas. Para a honra, para a glória e para o louvor do nome do nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, sabendo, ó Pai, das nossas limitações e fraquezas. Sabendo, ó Pai, das nossas paixões, que corrompidas pelo pecado, muitas vezes, Senhor Deus, tornam-se em vergonha, em lutas, ó Pai, para nossa santificação e consagração diante do Senhor. O Senhor sabe tudo de nós, Pai. Conhece cada um de nós, cada um dos nossos dias, cada um dos nossos passos. O Senhor tem um propósito para cada um de nós, Pai. E talvez haja dúvida, ó Pai, no coração de qualquer dos teus filhos quanto a esse propósito. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que no nome de Jesus, teu Santo Espírito nos dê clareza quanto a tua vontade, Senhor.
e que nós possamos nos consagrar, Senhor Deus, para servi-lo, Pai, em obediência, em amor, para que a tua obra, Pai, seja próspera no mundo, Senhor, para que o teu evangelho chegue, ó Pai, a todos os cantos da terra, para que a tua igreja cumpra o seu papel de sal e de luz aqui nessa cidade. Capacita, Senhor, cada um dos teus filhos que tem congregado, que tem convivido aqui, e reveste-os, ó Deus, do teu poder, através do teu Santo Espírito. Nós oramos, ó Deus, e nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Somos gratos a Deus, que a palavra do Senhor possa testificar no seu coração nessa noite, que você possa sair daqui fortalecido pelo Senhor. Peça, deseje isso do Senhor, que a palavra dele possa fazer morada e haver transformação diária nas nossas vidas. Quero agradecer a todos que nos visitam nessa noite, com grande alegria que vocês possam retornar novamente no próximo domingo. Aqueles que nos assistem via internet, que a bênção do Senhor os alcance. Queria convidar mais uma vez o pastor aqui à frente para orar a bênção final. A igreja coloque-se de pé, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui na tua casa e podemos, ó Pai, adorá-lo, servi-lo, ó Pai, e também, Pai, compartilhar da vida, ó Pai, que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Abençoa, ó Pai, a tua igreja, Senhor Deus, ó Pai, capacitando ela e fortalecendo ela em todas as suas lutas, Senhor. Ó Pai, abençoa a vida de cada um aqui, Senhor Deus, no trabalho, na família. Ó Pai, que cada um, ó Pai, possa servi-lo, Senhor Deus, com alegria, Pai, em tudo aquilo, tudo quanto fizer, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa aqueles irmãos que estão viajando, ó Pai, aqueles que estão na estrada, Senhor Deus. Abençoa o pastor dessa igreja, ó Pai, no seu retorno, Pai, de férias. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Guarda, ó Pai, aqueles que porventura estejam enfermos, ó Pai, desanimados, Senhor. Que a tua boa mão, Senhor Deus, estendida sobre a vida dos teus filhos, possa restaurá-los e fortalecê-los, ó Deus, trazendo a tua cura, ó Pai, o teu cuidado sobre cada um. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do nosso Deus e Pai, e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos e sobre toda a igreja do Senhor espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Amém. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. A culto terminou nessa noite. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.